Chegou a hora da gente conversar com a doutora Larissa Cassiano. Olá. A gente fica esperando para te encontrar, porque as dicas são boas. Você fala de tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui hoje. Todo nosso em recebê-la. Eu pedi as perguntas para o pessoal de casa e falei, inclusive, se a pessoa não quiser se identificar, não precisa, porque tem umas fases da vida, adolescência e tal, que a gente tem vergonha, mas tem curiosidade. Exatamente. Né? E educação sexual na escola, às vezes, não é didático, né? As pessoas saem da escola, às vezes, sem saber falar o nome dos órgãos genitais. Falar de menstruação se enquadraria na educação sexual? Se enquadraria, tanto em biologia quanto em educação sexual. Porque se a gente entende, e assim, Regina, às vezes eu recebo perguntas do tipo, tive relação sexual durante meu período fértil, posso engravidar? No começo eu achava que isso fosse brincadeira, mentira, mas a gente muitas vezes começa a perceber que é muita desinformação, que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender o ciclo, de entender o corpo, entender a menstruação. Ah, atrasou 2 dias, o que eu faço? Não, às vezes vai atrasar, você teve alguma mudança de rotina, alguma coisa, e a gente sente que as pessoas também têm muita vergonha de perguntar. Para quem que eu pergunto? É, exatamente. Pergunto para um professor, para uma amiga. A amiga às vezes não sabe, inventa uma resposta. Pergunta para a mãe, às vezes há medo de constranger a mãe. Mas não vamos perder a oportunidade. Já que você trouxe essa pergunta, se eu tiver relação sexual no meu período fértil, posso engravidar? Pode engravidar e mesmo fora do período fértil. Porque algumas pessoas têm ovulação que acontece fora desse período. Então, teve relação sexual sem preservativo, não utiliza nenhum método contraceptivo mesmo fora do período fértil, a pessoa pode engravidar. O que é o nosso ciclo? O nosso ciclo é a oscilação entre hormônios. Então a gente tem uma fase em que a gente tem predominância de um hormônio, depois a gente tem predominância de outro hormônio. Isso na vida fértil? Isso na vida fértil, então ali da menarca até a menopausa. Perfeito. A gente vai ter esses 2 ciclos. E o que acontece exatamente? O corpo se prepara todos os meses para a gestação. Então a menstruação é o sinal de que a gestação não aconteceu. A ideia do ciclo, se a gente for olhar, não é menstruar, é engravidar. Então, todos os meses, o corpo vai se preparar para que a gestação aconteça. Não aconteceu, a camada interna do útero que se preparou para a gestação vai ser eliminada, que é a menstruação, que geralmente vai variar de 25 a 35 dias. Períodos diferentes disso, a gente tem que pensar se tem alguma alteração ou não. Perfeito, aula dada. Vamos ver se já tem alguma pergunta do pessoal de casa? Vamos. Porque assim, a doutora Larissa trouxe, chama copinho coletor? Eu falei copinho coletor. Tem algumas pessoas que falam que é coletor menstrual, que é copinho. Aqui a gente tem os discos, tem a calcinha, tem absorvente. Eu trouxe um pouquinho de tudo. De tudo. Eu conheci esses métodos coletores com a minha filha. Desde o começo, ela já falou, mãe, tem. Eu falei, que interessante. Vamos ver se tem perguntas do pessoal de casa. A gente vai intercalando com a aula que a doutora Larissa sempre nos dá. Lilian, quais os tratamentos disponíveis para endometriose? Quem foi diagnosticada com endometriose pode continuar menstruando? Lembrando que estamos no março amarelo ou março laranja? Amarelo. Amarelo, que é para chamar atenção sobre a endometriose. Então, a endometriose tem uma relação muito grande com a menstruação. É como se a gente tivesse focos menstruais em locais diferentes. E, geralmente, a pessoa que tem endometriose vai ter dor, pode ter desconforto durante a relação sexual, a cólica menstrual é muito intensa, irregularidade menstrual. O tratamento depende de como é essa endometriose. Um exemplo, quem tem foquinhos muito pequenos, talvez não precise fazer um tratamento ativo, talvez não precise entrar com hormônio, possa entrar com uma medicação para dor em alguns períodos. Quem tem focos maiores, talvez precise bloquear a menstruação. Aí vai usar medicações hormonais que vão fazer esse bloqueio. Quem tem focos muito grandes, que muitas vezes vão comprometer outros órgãos, talvez precise de cirurgia. Dentro desse contexto, então, a gente pode ter medicações analgésicas, anti-inflamatórias, os métodos menstruais, os métodos hormonais, anticoncepcionais, a gente pode ter a cirurgia e hoje a gente já tem medidas com dieta, acupuntura, então terapias alternativas que também podem ajudar muito. Perfeito. Vamos para mais uma? Vamos. Próxima. Alexandro participa com a gente, eu acho tão legal. Como nós homens podemos auxiliar as mulheres no período menstrual? Percebemos que existe um desconforto. Muito obrigada pela gentileza. Em nome das mulheres, eu agradeço. Aí, às vezes, a gente abre o olho e o mundo já acabou.
não sei com você, mas tem dias eu não quero nem falar o que tá acontecendo. Eu tô na menopausa, Nada. então assim, mas às vezes eu abri o olho e falava, vai que raiva. Aí eu falava, Regina, calma, você só acordou. É isso. Na minha opinião, Alexandre, o melhor é conversar. É perguntar, você Jura? quer conversar? Não, assim, conversar perguntando, você quer conversar? Isso. Não quero, não pergunta por quê. É isso, é só isso. Não quero e acabou. É um bom começo. Depois a gente conversa, porque algumas pessoas ficam mais introspectivas, umas choram, outras brigam. E perguntar às vezes e ficar, posso te ajudar? O que que eu faço? Não, às vezes só quer ficar ali quietinha comendo um brigadeiro à tarde. E por que a gente fica assim? Porque Porque é um existe desconforto pra gente. Exatamente. O nosso corpo, esses ciclos de alteração de hormônio, de queda e de subida e queda de hormônios, leva a essas oscilações. As mulheres são totalmente cíclicas e muitas vezes essa privação hormonal que acontece ali perto do período menstrual faz com que a gente tenha esses sintomas. Insônia, às vezes sono demais, vontade de comer alguma coisa, de não comer, inchaço, constipação. É muito frequente, às vezes, as pessoas... no meu período ali pré-menstrual eu tenho diarreia, ou eu fico constipada. É uma mudança muito grande e, às vezes, a gente não está preparada para explicar o que está acontecendo. Que é um apoio de tipo, olha, você não está legal, mas eu tô aqui. Quando você quiser falar, a gente conversa, do que ficar insistindo e, às vezes, não é um dia para isso. Muito obrigada, viu, Alexandre, pela pergunta. Mais uma, da Beth. Boa tarde, tenho 23 anos. Percebi aos 4 meses que uma semana antes de descer eu sinto tontura, a cabeça fica pesada e eu queria saber se tem algo que eu possa fazer. Não tomo anticoncepcional. Obrigada, Beth. Então, Beth, depende muito do que você quer fazer. Não necessariamente tem que ser anticoncepcional. A gente tem medicações que a gente pode usar para um sintoma ou outro que ela está sentindo. A gente pode entrar com medicações hormonais em fases específicas do ciclo, pode entrar com anticoncepcional e pode entrar com medicações que vão ajudar a diminuir esse desconforto todo. Atividade física, muitas vezes a ação da atividade física diminui esses sintomas pré-menstruais que às vezes são muito intensos. O foco, entender o que você quer melhorar. É a tontura? Então a gente tenta melhorar a tontura. Não é a tontura, é o desconforto. A gente tenta entrar. E hoje a gente tem até óleos essenciais, que não são medicações, mas que para muitas pessoas traz um bom conforto, melhora esse desconforto. Então é entender primeiro o que está incomodando. Do que está incomodando, o que a gente pode fazer para melhorar. Sem cair direto no anticoncepcional, que às vezes a dificuldade das pessoas é de pensar que tem o TPM, tem que usar anticoncepcional. Não, depende do que você está sentindo. Boa. E aí pode melhorar. Boa, doutora. Mais uma. Carla, boa tarde, meninas. Não sou acostumada a usar absorvente interno, mas quando eu uso, eu sinto desconforto e por dentro fica a sensação de ardência e parece que a menstruação até diminui. É normal? Eu tinha essa sensação também, Carlinha. Olha, uma das coisas que eu digo com relação a isso, tanto o coletor quanto o absorvente interno dá essa sensação de que sangra menos. Porque visualmente, quando a gente usa o absorvente convencional, parece que sangra muito, que é uma enxurrada. E com esses absorventes menores ou com copinho, a gente tem uma ideia de volume mais ajustada. E aí fica mais fácil de fazer essa percepção. Eu falo sempre, faça o teste. Pega um absorvente interno e pega um absorvente comum e coloca para você ver que a quantidade de líquido que cabe nele é muito parecida. Como que eu faço esse teste? É só pegar o absorvente interno, coloca um pouquinho de líquido, coloca num copinho, que aí você vai ver que a quantidade que cabe nele é menor do que a quantidade que vai caber num coletor. Vamos pôr no copo? Vamos. Vou pedir para a doutora colocar. Isso. Ó, doutora, aqui, né? Para mim. Mais jeitosa. Mais jeitosa. Obrigada. Então, vou abrir aqui. Sim, vamos. Você também tá sem unha? Tá difícil. Um pouquinho. Em casa a gente usa uma tesourinha, né? Eu só preciso achar Achou? a ponta. Achei. Pronto. Então, quer fazer o teste? Abriu, soltou o fiozinho, coloca num copinho pequenininho, um pouquinho, que aí a gente vê. E aí é legal, olha esse efeito. Por que ela sente desconforto? Olha o tamanho que ele ficou. Imagina, dentro do canal vaginal, que é pequenininho, o absorvente desse tamanho. É claro que ele não vai fazer esse efeito imediato, porque a secreção não vai estar uma quantidade tão grande. Mas ele chega nesse tamanho. Ele chega nesse tamanho. Então, Carla, é por isso que você sente desconforto. Por quê? Porque ele fica lá dentro desse tamanho. Ele vai causar uma dilatação vaginal.
Por que algumas pessoas também sentem desconforto com o coletor? Porque ele também vai ficar ali ocupando espaço. E até então, o canal vaginal que estava fechadinho, que não tinha nada dentro, vai passar a ter alguma coisa. Então, essa ocupação ali dentro do canal vaginal pode causar desconforto. E tá na dúvida, nossa, mas quanto que tá acumulando, tô menstruando muito? Faz essa comparação. Primeiro, não precisa colocar essa quantidade toda de líquido, mas você vai ver que a quantidade que vai ali é muito parecida com a quantidade que vai no absorvente comum. No absorvente joga água. Joga água e aí você vai vendo também o quanto que ele também vai ficar mais inchadinho. Por que que dá essa sensação de umidade, de desconforto? E aqui dá para entender por que que faz essa sensação de desconforto, por ardência, igual ela falou, parece que a menstruação diminui. Não diminui, é que o jeito que acumula aqui e o jeito que fica ali dá essa sensação mesmo. Quanto tempo pode ficar com o absorvente interno e o externo? Ideal que o interno você troque a cada de 4 a 6 horas, essa é a orientação dos fabricantes. E a maioria das pessoas tira um e coloca outro. A maioria das pessoas acaba ficando mais tempo. E por que a ideia de trocar tão rápido? Justamente por essa sensação. Essa sensação de enchimento, de desconforto fica porque ele está ali há muito tempo. Lembrando que absorvente interno absorve sangue e fluidos vaginais. Então, muitas vezes você não vai ter tanta menstruação, mas você também vai ter fluidos vaginais. Tudo isso vai ser absorvido. Então, é importante fazer essa troca. Algumas pessoas têm medo de infecção. E infecção não é uma coisa tão simples assim de acontecer se a higiene for adequada. Por isso, trocar, tomar banho direitinho, aquela coisa de foi pra academia, ficou com a roupa molhada, esqueceu de trocar. Não é legal. Esse tipo de higiene faz muita diferença, principalmente durante o período menstrual. E por que é importante trocar o absorvente normal, não o interno? O absorvente normal, a gente tem um contato que é menor e ele não vai acumular tanta secreção e não vai dar esse desconforto. O absorvente normal também, o mínimo de trocas é de 3 vezes ao dia. Se a gente conseguir trocar mais ou se tiver um fluxo intenso e precisar trocar mais, pode trocar outras vezes. Mas esse aqui, por ter um contato direto e ficar ali no canal vaginal... É essencial. É essencial fazer a troca. Já que a Carla trouxe esse assunto, depois, assim, esse é o coletor. Esse aqui eu trouxe... Esse eu não conheço. Esse é o disco. Então, qual a diferença? Vamos falar daqui a pouco? Disco? Podemos? Vamos, esse eu não conheço. A gente já conversa sobre ele. Esse é o coletor... Aqui tem vários modelinhos, tamanhos e esses são os disquinhos, a gente também tem vários modelos aqui. E tem que ter uma panelinha própria para higienizar, tem que ter uma panelinha própria, tem um potinho próprio, a gente conversa sobre isso. Aula da doutora Larissa, tá? Eu passei bem na sua frente, me desculpa, eu não gosto, perdão. Então, posso já dar uma dica? Deve. Que agora eu me lembrei. Uma das coisas que também vira e mexe, telefone do consultório toca. Fiquei com absorvente interno preso, camisinha presa. Primeiro, aqui tem um modelinho, acho que a gente consegue ver. Então, esse é o útero. E aqui, meu dedo chega lá no fundo, é o final do canal vaginal, que vai estar conectado ao colo do útero. Então, perdi o absorvente, não se preocupa, ele não vai subir, ele não vai andar pelo corpo, ele vai ficar lá no fundo do colo do útero. Não tem como sair? Não tem como sair. Camisinha também? Camisinha também. Qual é a dica? Apoie uma perna, por exemplo, no vaso, uma perna mais alta, uma perna mais baixa, coloca o dedo e vai fazendo um movimento tipo esse daqui. Procurar. Ficar calma, primeira coisa. Com delicadeza, não vai se machucar. Com delicadeza e vai procurar. E aí você vai encontrar. Porque muitas vezes as pessoas têm medo, por exemplo, do absorvente interno. E se eu perder, o que vai acontecer? Não. Aqui a gente fala que é um fundo cego. Então não tem pra onde ir. O final é o colo do útero e não tem pra onde ir. Então pode usar absorvente, ficou preso? Procurar. Dedinho lá no fundo, com calma que vai encontrar. Usar absorvente interno faz com que a pessoa deixe de ser virgem? Depende do que a pessoa entende como virgindade. É o que eu falo para todo mundo. O que é virgindade para você? É o ímen. Então, se você entende virgindade como o ímen, como esse romper do ímen, o ímen como um selo, que eu digo que não é, porque o ímen é perfurado, afinal de contas a menstruação sai. Então, se você entende essa questão do ímen, sim, o absorvente pode romper o ímen. Você entende como virgindade o seu contato sexual com outra pessoa? O absorvente não é um problema. Então, é mais importante pensar na sua concepção de virgindade do que na questão do absorvente romper ou não. E a gente já sabe hoje, entende, fala mais sobre isso, que ímen não é um selo. Às vezes as pessoas ficam imaginando, Não, ele tem uma perfuração natural, justamente por isso que a menstruação sai. Perfeito. Vamos então aos métodos? Vamos. Quer começar por onde, doutora? Aqui,
até para também desmistificar. Eu tenho vários modelinhos, na verdade, vários tamanhos de coletores menstruais. Eu trouxe esse moldezinho desse fabricante, não tem nome, sem propaganda, mas pra gente comparar os tamanhos e ver que a diferença é muito pequena então, entre eles. Então, pra mim eram todos iguais. Eles têm uma Só diferença. tamanho. Qual que é o menor, Aqui, doutora? Ó, esse azulzinho é o menor, depois a gente tem o rosinha e o verdinho. Tá. A diferença de tamanho entre eles é muito pequena. Por quê? Porque o canal vaginal, ele se distende. Então, por mais que às vezes as pessoas vão comprar e falem, mas o meu tem que ser um tamanho menor. Na maioria das vezes, o tamanho médio vai ser suficiente para a maior parte das pessoas. Tá. Porque a diferença de tamanho entre eles é muito pequena. E o que vai mudar? O jeito que a pessoa insere. Não é a quantidade que ele coleta? Também, mas a variação deles, a maioria de 30 ml. Tá bom. Então, a variação de líquido é de 30 para 35 para 40, é muito pequena. Quem tem um fluxo mais intenso, muitas vezes não precisa de um maior, precisa trocar mais vezes. Então, trocando mais vezes, ela vai conseguir resolver a questão. Ela não vai precisar comprar um muito maior, até porque a gente está vendo aqui que o muito maior não é tão maior assim. Como que coloca? Quer que eu segure alguma coisa? Acho que eu consigo, ó. Tá bom. Trouxe esse modelinho soltinho, Tá. Canal vaginal. Se a pessoa tiver dificuldade, alguma coisa, coloca uma posição que fique confortável. Eu acho que eu vou pedir um pouquinho de ajuda. Aqui. O que é uma posição confortável? Às vezes, eu acredito que em pé é o mais fácil. Apoia um pé no banheiro, deixa perninha um pé, maior que a- uma perninha mais maior alta do que que a a outra. Coletor, faz uma dobra, qualquer dobra. Não precisa ser uma dobra específica. Ó, que eu fiz essa dobra e aí eu vou inserir no canal vaginal. Vou lá, coloco ele, vou empurrando. Deixo tudo pra dentro, que aí o meu é pequenininho, vai ficar tudo, esse cabinho vai ficar lá dentro. Tudo pra dentro. Tudo pra dentro e o sangue menstrual vai cair lá dentro. Vai Dentro fazer de você vai ficar um assim. vácuo. E aí todo o sangue vai caindo lá. E pra tirar, Pra mesmo tirar, procedimento. mesma coisa, mesmo procedimento, vai puxar um pouquinho, puxando devagar, porque o sangue vai estar lá. Sim. Aí a gente vai puxando com cuidado pra não se sujar, não fazer uma meleca. Despreza esse sangue, lava. Pode usar durante o mesmo dia. A pessoa não precisa fazer aquele processo de higienização. Chegou em casa, tem os copinhos, os potinhos, a panelinha, coloca lá e faz a higienização e pode continuar usando. Faz a higienização uma vez por dia durante o ciclo. De preferência durante o ciclo, uma vez por dia. Algumas pessoas fazem no final do ciclo para quem tem ciclo muito curtinho. Tá. Ciclo longo, vai fazendo a higienização durante ali o uso, não deixa um período muito grande. Guarda bonitinho. Mês voltou- que vem. Tá. Entendemos isso. esse. E esse, doutora? Esses aqui, Como chama? todos Anel? em disco menstrual. Disco menstrual. Qual a diferença Não do conheço. disco? Esse tem um Todos rabinho. esse tem um cabinho para facilitar na retirada, aquele é mais oval. Qual a diferença do disco para o coletor? O tamanho e a textura. Ó, vê se você sente. Esse aqui, Sim, esse é mais ele firminho. é bem molinho. E tá qual? Por que a diferença? Porque esse aqui a pessoa pode usar menstruada e ter relação sexual. E esse aqui, ele faz um vácuo um pouquinho maior. Esse aqui, quando a gente coloca, então o disquinho, quando eu coloco, ele não vai fazer essa pressão. Ele vai ficar com um vácuo um pouquinho menor. Então, ó, Quer que eu segure? Eu seguro, modelinho doutora? de novo, dobradura, introduz do jeito que ficar mais fácil. Ele vai abrir lá, não precisa se preocupar. Abriu lá dentro, o sangue vai Menstruação cair. cai aqui. Menstruação vai cair e a penetração pode acontecer. Ele não vai ocupar esse mesmo espaço que iria sim. ser ocupado pelo Ele é mais copinho. curtinho. Ele é mais curtinho e mais maleável. Então, mesmo que a pessoa sinta, que o parceiro, que a parceira sinta, a sensação é bem mais suave do que essa sensação. Remoção a mesma coisa, Remoção higienização a mesma também. coisa, higienização também, mesma coisa. A calcinha. A calcinha, trouxe aqui um modelinho pequenininho. Quer mostrar? Mostra, por favor. Ela tem o forrinho, aqui toda essa extensão. Então eu dou de dica também, a calcinha é muito boa para as meninas que acabaram de menstruar. Porque é muito comum começar a menstruar e ter dificuldade para usar absorvente. Como coloca, A gente como é muito tira, novinha, roda. 10, 11 anos. E às vezes é difícil. E adolescentes às vezes têm um fluxo intenso, vão para a escola, E a moleca educação ainda. física. Não está preparada. A calcinha não tem segredo. Vestiu, colocou. Deixa eu ver. E ela vai proteger numa grande Ah, ela é área. fininha. Ela é fininha, ela é super confortável. O que tem aqui? Algodão. Algodão. Então, muito mais tranquilo, muito prático. Quem está usando consegue Fica colocar, segura. por exemplo, fica segura. Um exemplo que muitas pacientes que eu tenho fazem, colocam o absorvente e a calcinha. Porque vem durante o até dia, aqui. na hora da troca,
Você tira aquele absorvente e termina o dia com a calcinha. Mas é daqui Até até lá na frente. aqui? Exatamente. Então, o absorvente que a gente sente, chance de vazar é muito menor. Para quem acabou de menstruar, Que bonitinho. tá com dificuldade. Parece calcinha de adolescente. Parece calcinha de adolescente. Troca uma vez por dia? Não, essa geralmente a pessoa vai trocar de 2 a 3, igual o absorvente convencional, dependendo do fluxo. Dica que eu dou, óleo forro, porque como ela é preta, muitas vezes o óleo contrário, você não vê que o sangue está começando a aparecer. Então fica olhando aí desse lado que você consegue ver se está começando a vazar, para quem não está habituado a usar no comecinho. Como é a higienização da calcinha? Lava normal. Algumas pessoas preferem, normal que a gente diz deixa separado daquelas roupas mais sujas, mais sabão, pode ser sabão comum, não precisa ser sabão especial, máquina, e geralmente elas vêm com saquinhos, para não perder os fios, para não perder a qualidade. Proteger. Porque em comparação com outras calcinhas, realmente elas são mais caras, então tem que durar. Tanto a calcinha quanto o coletor e o anel são caros, mas se você colocar na ponta do lápis os absorventes que você não vai comprar... Exatamente. E o meio ambiente. Além de tudo, o meio ambiente agradece. Por último, aqui eu trouxe mais um modelinho, esse aqui com vários tamanhos de absorvente. O que é? São absorventes de tecido, de algodão. E olha aqui, tecidos diferentes. Doutora! E tem... Abraça a calcinha. Abraça a calcinha. Aí fica firminho. Fica firminho. E é muito... Eu adoro essa textura. É uma textura muito fofinha, muito gostosa. Onde acha para comprar? Na internet. Tem lojas. Tem uma das marcas aqui, para quem é de São Paulo, que tem loja numa dessas ruas bem famosas aqui de São Paulo. Não, Oscar Freire? Oscar Freire. Aí, acertou. Não, a gente tem que dar dica, porque dá uma raiva. Isso mesmo, quando a gente quer. Já tem loja. Vários então, tamanhos. Vários tamanhos. Fininho. Esse daqui, esse é para parte fluxo mais intenso, para dormir, para quem se sente meio desconfortável na hora de dormir. Então tem vários tamanhos, várias opções. O que eu recomendo para quem vai usar, leva 2, 3, deixa lá na bolsinha. O fabricante tem uma bolsinha que é meio impermeável, que a pessoa coloca o sujo, lava no final do dia. É super prático. Também sabão neutro. Economia. E também pensar no meio ambiente, que a gente está vendo aí essas chuvas, está vendo tudo isso, o impacto que o meio ambiente tem. Então, utilizar esses produtos, além de um benefício próprio, tem esse benefício para a sociedade, né? Muito mais confortável. E muito mais confortável. Dormir com eles é muito mais tranquilo. Sabonete íntimo Sabonete íntimo para tirar aquela dúvida. Como fazer higienização íntima? Vamos voltar aqui para o modelinho. Ai, boa, doutora. Nada de ducha vaginal, por favor. A gente já sabe que não precisa. Tiraram isso, né? É essa coisa de achar que mulher é suja, sabe? De achar que mulher tem que se higienizar. Menstruação é sujeira. Exatamente, de achar que o sangue menstrual tá lavando alguma coisa, como se a gente precisasse de uma limpeza interna, né? Não, ninguém precisa, não tem que fazer limpeza interna, não precisa fazer ducha vaginal. O que eu comparo sempre quando falo, mas precisa, você escova a garganta? Não, eu não escovo. E acho que ninguém escova, e ela se limpa sozinha. Então, algumas regiões do corpo vão ser autolimpantes. A gente tem um pH vaginal que é grande o suficiente para fazer toda essa higienização sem ficar introduzindo nada. Então tá, pego o sabonete, eu vou lavar toda a região externa. Externa. Externa, vulva inclusive, vagina é o canal, então a vulva toda vai ser lavada, eu não vou introduzir nada lá dentro. Higienizo bem, uso sabonete, bastante água, vou expor os lábios para não ter nenhuma sujeirinha grudadinha, porque às vezes tem mais dobrinhas, transpiram mais. Especialmente lavo bem, no período menstrual. Especialmente no período menstrual, para não ficar nada. E água. E lá dentro, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou deixar que o próprio organismo, através do pH, consiga equilibrar tudo e consiga limpar tudo. Então, é necessário o sabonete íntimo, não ou não? Necessariamente o sabonete íntimo, pode ser outro sabonete. O que eu dou de dica, o melhor, sabonete líquido. Porque a gente sabe que o sabonete em barra tem um risco de contaminação maior. O Dr. Bactéria estava aqui, ele é perito para falar que o banheiro é um ambiente extremamente sujo. Aí fica aquele sabonete lá no banheiro que passa a bactéria, a umidade. O sabonete íntimo, ele não vai ter essa exposição. Então, colocou um pouquinho na mão, fez toda a higiene, é muito mais tranquilo. Então, para quem divide banheiro com a família toda, se colocar um sabonete líquido no banheiro, ninguém precisa saber de nada e tá todo mundo bem aquele sabonete atendido. De bebê, sabe? Aquele que todo mundo conhece. E que tem preço bom. Tem preço bom, isso mesmo. É uma aula, né, amiga? Tem mais perguntas, podemos? Claro. Então, vamos lá, Vivi. Olá, meninas. Sou virgem. Posso usar o copinho coletor?
que acabamos de falar. Então, Viviane, o que é virgindade para você? Como que você entende a virgindade? Você entende essa questão do ímen? Não quero que meu ímen seja rompido, não quero esse contato com o ímen. Então, o coletor, o copinho, pode afetar, pode romper o ímen. Não, para mim, virgindade é o contato com outra pessoa, eu não associo isso com o ímen, não tem nada disso, então pode usar o copinho. Não vai causar nenhuma lesão, porque às vezes a gente fica imaginando que o ímen é como se fosse um outro órgão ali super rígido. Não, ele é extremamente maleável, não vai causar lesão, nada, pode usar. Desde que para você a virgindade não esteja associada a essa questão de ter o ímen ali rompido ou não rompido. Perfeito. Mais uma. Larissa. Xará. Isso mesmo. Boa tarde, meninas. A higiene durante a menstruação é diferente da higiene do dia a dia? É, principalmente aqui, né? Estamos falando de Brasil, lugar quente. Calorão, e a gente tá vendo que cada vez mais calor. Então, o odor do sangue, que as pessoas às vezes ficam falando, ele acontece muito mais pelo absorvente. Tanto que quem usa o copinho, quem usa o coletor, percebe que o sangue menstrual não tem aquele odor tão intenso que as pessoas geralmente associam. Isso está associado ali ao absorvente. Então, por isso, e também porque existe uma mudança do pH vaginal que pode favorecer infecção, secreção, é importante que exista uma higienização maior. Então, fazer uma higiene ali durante o dia, se possível, é excelente. Algumas pessoas têm candidíase de repetição que piora ali no período menstrual. Então, tomar esse cuidado também é super importante. Como é que faz a higienização durante o dia, por exemplo, quem está na escola ou quem trabalha? Tem lencinhos, então a gente teve recentemente um lançamento enorme de uma marca super conhecida que lançou lencinhos umedecidos íntimos. Dá para fazer de novo, higienização da região externa. É uma marca cor-de-rosa? É uma marca cor-de-rosa. Que tem absorvente geriátrico, que tem várias coisas. E tem uma marca de shopping também que lançou. Então, são bons? São bons, tá. O cheirinho é muito gostoso, cheirinho de fruta, dá para usar. Pode fazer toda essa higienização externa. Por exemplo, quem tem um fluxo muito intenso e a calcinha fica, mesmo com a absorvente mais úmida, troca a calcinha no meio do dia. Coloca ali numa bolsinha, faz toda essa higiene, troca a calcinha, que aí a sensação de limpeza, e não só a sensação, a limpeza real, vai diminuir o risco de infecção. Fora isso, é usar o seu sabonete líquido? Usar o sabonete, tomar banho todos os dias durante esse período menstrual. Evitar a manipulação, de ficar introduzindo coisas, de ter produtos ali. A velha história, né? Ducha, coisas do tipo. Não precisa fazer nada disso. Uma higienização adequada, com sabonete durante o banho, com essas trocas de absorvente, intervalos para troca. Regina, inclusive, queria até aproveitar. Essa semana eu atendi uma paciente que eu quase chorei. Me conta. Porque ela quis colocar o DIU e ela veio falando que queria colocar. Eu falei, mas você já está numa idade que não precisa trocar agora, vai entrar na menopausa. Ela falou, não, doutor, eu quero trocar. Eu falei, mas o que você quer trocar ela? Eu trabalho na feira. Eu falei, mas o que tem? Ela falou, não tem banheiro. Eu olhei assim e fico assim, não tem banheiro. A gente não pensa Ela estava desesperada para usar o DIU hormonal porque ela não queria menstruar. Era pavoroso para ela pensar em menstruar. Por quê? Porque não tem banheiro. E ela me falou, às vezes a gente improvisa uma caixa com saquinho, mas não tem onde jogar o absorvente. Então a gente às vezes pensa e faz muitas campanhas de doação difícil ser mulher, de absorvente, mas é muito mais difícil, é muito mais complexo entender que nesse momento ela precisa de um banheiro adequado para trocar o absorvente, lavar a mão antes de trocar e depois de trocar, porque foi o que a gente também falou. Ela tá ali trabalhando, lidando com dinheiro, com fruta, com verdura. Daí ela vai entrar no meio e ela falou, às vezes a gente entra no meio do carro e troca, sem conseguir. Ela falou, e depois não tem onde se higienizar, voltar a trabalhar como, né? Então, quando a gente está falando de menstruação, a gente está falando de dignidade, das pessoas terem condições adequadas do mínimo, porque isso, para mim, é o mínimo que a prefeitura tem que disponibilizar um banheiro químico, um local para essas pessoas. Então, quando a gente pensa em menstruação também, e aqui eu tô falando, não, sabonete, não, é isso mesmo. Algumas pessoas não têm uma pausa no horário de almoço, trabalham em locais que a gente conhece diversos aqui em São Paulo e no Brasil. Que não tem. Então tem que ter, a gente precisa falar disso, né? Muito, muito. Quer conversar mais com a doutora Larissa? Quem não quer, né? Entra no Instagram dela, DRA
de doutora Larissa Cassiano, Larissa com 2 S, Cassiano também com 2 S, Larissa Cassiano. Ah, é um privilégio recebê-la. Adoro estar sempre aqui. Muito obrigada. E é uma pauta muito interessante essa que você trouxe. Quem sabe a gente, no nosso próximo encontro, não tenhamos isso como nosso assunto principal. Combinado. Muito obrigada, saúde. Até mais, para nós. Parabéns para as duas.